Oi, pessoal. Então, conforme a gente tinha conversado hoje na aula, eu vou corrigir os exercícios meio que numa correção bem dinâmica. Não vou passar de questão por questão, mas vou falar de um contexto geral, tá? Então, até porque tiveram turmas que eu mudei um pouquinho, né, as questões, e eu vou tentar gravar direto, né, pra não ter que ficar fazendo nenhum tipo de pausa, tá? Então, olha só, primeira coisa que você precisa saber é diferenciar DNA e RNA. Então, para você diferenciar, você tem que lembrar que ambas as moléculas, elas são ácidos nucleicos. O que significa isso? Que são formadas por nucleotídeos. Essa parte está bem explicadinha no livro de vocês e no caderno. Um nucleotídeo é um conjunto de 3 moléculas. Essas moléculas são um fosfato, uma pentose, que é um glicídio, que é um carboidrato de 5 carbonos, e uma base nitrogenada. Então, no contexto geral, tanto o DNA quanto o RNA são formados assim. Agora, a forma que eles são constituídos quimicamente já é uma diferença entre os dois. Então, olha só, no DNA a gente tem fosfato, a gente tem a desoxirribose, que é exclusiva do DNA, e a gente tem 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina e citosina, sendo a timina a base nitrogenada exclusiva. Bom, a segunda coisa que você precisa lembrar é que no RNA a composição química dos nucleotídeos é diferente, por isso que DNA é uma substância e RNA é outra. Então, no RNA a gente tem o fosfato nos nucleotídeos, a ribose, que é a pentose desse ácido nucleico, e 4 bases nitrogenadas, adenina, uracila, guanina e citosina. Se você olhar o registro do seu caderno, se você olhar o livro, você vai ver que 3 dessas bases nitrogenadas são iguais. Só que tem uma diferença. No lugar da timina vai aparecer a uracila e é essa base nitrogenada que é exclusiva do RNA, ok? Então, a primeira diferença entre os dois na composição química, nucleotídeos diferentes. Agora, a forma em que esses nucleotídeos estão organizados também é uma das diferenças entre as duas moléculas. O que significa isso? Que no DNA existem 2 fitas de nucleotídeos, ou seja, os nucleotídeos eles vão ficar pareados, combinados. O que significa isso na prática? Significa que as bases nitrogenadas do DNA, elas precisam se encaixar, elas ficam ligadinhas umas nas outras. Então, só tem um jeito da gente fazer essa combinação, que é pareando adenina com timina, guanina com citosina. Essa combinação que aparece só no DNA vai fazer com que a estrutura da molécula seja em 2 fitas ou dupla hélice, ok? Para a gente juntar uma base nitrogenada na outra, existe uma ligação química específica, que é chamada de ligação de hidrogênio, que em vários momentos durante essa nossa conversa você vai ver que elas vão se partir e aí depois elas vão se refazer, tá? Então, ó, 2 fitas de nucleotídeos, todos organizados, um embaixo do outro, um pareado com o outro, um combinado com o outro, no DNA. No RNA é diferente. O RNA, ele é fita simples. O que significa? Que os nucleotídeos, eles não vão ficar unidos uns nos outros, mas eles vão, né, ter uma certa combinação também, ok? Então, 2 diferenças. Eu posso falar de uma terceira diferença, me parece que nas atividades que eu coloquei para vocês, eu não pedi que você me dissesse essa função, né, a diferença em relação à função. Mas ela é importante também, então veja só. No DNA, a gente fala que ele armazena informação genética e são essas informações que vão ser transformadas em proteína. Agora, o que é isso? O que é armazenar informação genética? É ter uma sequência de bases nitrogenadas, A, C, T, G, uma sequência qualquer, que essa sequência é que vai dar origem, então, a uma proteína, ok? Então, isso significa armazenar informação genética. Ter as informações, uma sequência de bases nitrogenadas que vai ser convertida, que vai ser traduzida em proteína num dos processos que a gente vai ver daqui a pouco, ok? E o RNA, o que ele faz? Ele faz exatamente essa tradução, né? Então, ele é que vai transformar a informação que é genética em proteína. Esses processos, eles acontecem em etapas e aí já eu vou te falar.
O RNA, por ter várias funções, a gente não herda. A gente vai construindo os nossos RNAs conforme a necessidade. E aí a gente tem 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, que é o resultado da leitura direta dessa informação, ele é produzido, né, diretamente, então ele tem a mensagem. O RNA transportador, que como eu falo para vocês, né, não precisa ser ninja para entender, ele transporta, então ele transporta os elementos necessários para a construção da proteína, que são os aminoácidos, e o RNA ribossômico, que é o tipo de RNA que vai construir a organela responsável pela proteína. Então, veja, está todo mundo muito relacionado, tá? Então, RNA ribossômico, a gente fala um pouco dele, porque ele vai construir o ribossomo. RNA transportador transporta os aminoácidos para a construção da proteína. E o RNA mensageiro é a mensagem que vai ser transformada em proteína, beleza? Bom, em relação, né, a essas questões que envolvem o DNA, eu vou voltar um pouquinho, então a gente vai falar um pouco mais detalhado do DNA. Então, olha só, quando eu falo que ele armazena informação, então você já entendeu que é a sequência das bases nitrogenadas, né, que estão lá organizadas, bonitinhas, juntas, graças àquelas ligações de hidrogênio. Essa combinação que só aparece no DNA, adenina com timina, guanina com citosina, tem professor que gosta de falar assim, coisas para vocês gravarem. Então, tem 2 cantores aí que as siglas vão relacionar essa combinação. Então, por exemplo, adenina com timina, o povo fala Agnaldo Timóteo, que é um cantor super conhecido por vocês, né? E guanina com citosina, Gal Costa, que talvez você já tenha ouvido falar em algum momento. Mas enfim, né, fica aí para vocês gravarem. Acho que a gente já falou isso exaustivamente em sala, você já deve ter tido uma noção. Então, essa combinação que é específica é o que constitui o código genético. Então, o código é a forma que essas bases se organizam. Não tem outra. Não tem outra maneira do DNA ser construído. Ah, professora, posso juntar adenina com adenina? Não. Posso juntar timina com timina? Não. Guanina com guanina? Não. Citosina com citosina? Não. Não existe essa combinação porque, quimicamente falando, elas não são compatíveis. Então, adenina só com timina, guanina só com citosina e vice-versa. Então, todos os seres vivos que apresentam o DNA armazenando, então, as suas informações vão ter essa mesma combinação. Por isso que a gente fala que esse código genético, ele é universal. Muito bem. Bom, e aí, como eu sei que essas bases só se combinam dessa forma, eu consigo fazer alguns cálculos, né, justificando então que biologia é uma ciência exata. Então, por exemplo, se eu falo para você que numa molécula de DNA, naquela trançadinha bem compridinha que a gente também desenhou exaustivamente e que se eu te pedir uma referência, você vai lembrar exatamente dessa imagem espiralada, se eu te falar que nela tudo que existe ali é uma sequência de bases nitrogenadas, você vai entender que ela todinha é feita de nucleotídeos e que nesses nucleotídeos estão as bases nitrogenadas, ok? Agora, olha só, se eu te falo que ela todinha é formada de nucleotídeos, eu estou te falando que 100% delas têm combinações diferentes de bases nitrogenadas, adenina com timina, guanina com citosina e vice-versa. Se eu te digo, e aí é um dado que está aí no seu caderno, né, nessa correção, se eu te digo que eu tenho 12,5% de guaninas, desse total de 100%, que a minha molécula toda sempre vai ser 100%, o que você vai me entender? Você vai entender que 12,9% das outras bases nitrogenadas só podem ser citosina. Então, 12,9% de guanina, 12,9% de citosina. Você concorda comigo que eu já conheço uma parte da minha molécula? Então, você concorda comigo que essa parte da minha molécula dá uma conta aí de 25,8%, se não me engano. Se eu estiver errada, a conta vocês conseguem fazer, né? Onde que eu achei esses 25,8%, meu povo? Eu somei essas duas porcentagens, 12,9 de um, 12,9 do outro, e aí eu achei esse percentual. Só que isso não corresponde à minha molécula inteira. A minha molécula ainda tem várias outras bases nitrogenadas que não tem outra possibilidade que não seja adenina e timina. Então, o que eu tenho? Eu tenho um total
tem uma molécula deste tamanho que eu tenho e eu encontrei um pedacinho dela, falta descobrir o restante. Então, como é que eu faço esse restante? A diferença do total menos aquilo que eu já sei. E aí, essa conta, me perdoem, eu não fiz ela ainda de cabeça, você vai fazer. E esse resultado eu vou dividir igualmente entre adeninas e timinas, e aí eu vou achar uma porcentagem que deve ser a mesma. Por quê? Adenina só se combina com timina. Beleza? Fique atento, eu já tô te dando spoiler do teste. Tem uma questãozinha aí dessa de você fazer cálculo, ok? Bom, pessoas, falando um pouco então, né, das outras questões que envolvem aí os ácidos nucleicos, a gente vai entender um pouco então do processo. Esse processo de transformação da informação de célula a célula, né, ou seja, a passagem desse material genético de célula a célula, e também a gente vai entender como é que essa informação vai ser transformada em proteína. Então, veja bem, escute bem o que eu tenho para falar. Esses processos pertencem ao dogma central da biologia, que é a forma que a gente entende essas relações. No seu caderno tem aí um esqueminha que é muito clássico, então eu coloquei o DNA, eu coloquei o RNA e coloquei a proteína. E aí eu desenho, né, num sentido linear, como é que essa informação vai ser transformada em proteína. Veja só, nem sempre esses processos vão acontecer nessa sequência. Pode ser que antes da antes da síntese de proteína, antes da produção de proteína, esse DNA precisa ser duplicado. Então, esse processo é um dos processos mais importantes que vai garantir que todas as nossas células tenham, então, essa informação genética, já que é ela que vai controlar todo o funcionamento da célula. Nesse sentido, veja só o que acontece. Esse processo de fazer cópias do DNA a gente chama de replicação. A replicação ou duplicação semiconservativa me diz o seguinte: eu estou conservando aquilo que eu herdei inicialmente em uma única célula dos meus pais, que é o meu DNA. Só que para poder garantir que eu tenha essa informação em todas as outras células, eu preciso ir copiando essas moléculas, essas informações. Então, é a duplicação que vai garantir isso. Então, eu tenho uma molécula de DNA com 2 fitas de nucleotídeos. Elas vão se separar e cada uma dessas fitas vai servir de molde, já que elas têm informação de um lado, informação do outro, elas vão servir de molde para eu poder fazer novas fitas, novas moléculas de DNA. Então, por esse motivo, por conservar a informação inicial e permitir que essa informação seja repassada de célula a célula em novas moléculas de DNA, a gente chama de de duplicação semiconservativa. Quem faz esse processo? Esse processo é realizado por 3 enzimas, uma enzima chamada helicase, uma enzima chamada polimerase e uma enzima chamada ligase. Cada uma delas com uma função. Uma vai quebrar as ligações de hidrogênio, visto que as fitas de nucleotídeos elas estão unidas por essas ligações de hidrogênio. Então, a helicase vem, quebra essas ligações, rompe as ligações de hidrogênio e as 2 fitas se separam momentaneamente, cada uma para poder servir de molde. Como eu estou falando de ácidos nucleicos, e lá no começo da correção eu falei para vocês que a gente precisa de nucleotídeos para poder construir esses ácidos nucleicos, vem uma segunda enzima responsável, então, por pegar os nucleotídeos que estão soltos e que atendam aquele código, atendam aquela combinação. Então, eles vão pegando os nucleotídeos, a DNA polimerase vai construir essa nova molécula e, por fim, vem a última molécula, que é a DNA ligase. Como eu costumo falar para vocês, não precisa ser ninja para entender, que ligase vem de ligar, e aí ligar nucleotídeos que estão pareados, combinados, só pode ser de uma forma, reconstruindo as ligações de hidrogênio que vão manter essas 2 fitas unidas. No final do processo, então, eu tenho 2 moléculas de DNA. A primeira, né, obviamente, desaparece, e aí eu tenho, a partir dessa primeira, eu tenho 2 que foram formadas com a mesma informação que a inicial. Professora, pode dar errado? Pode, mas isso são as cenas dos próximos capítulos, a gente vê no próximo assunto, tá? O porquê ou como isso pode dar errado, a gente vai falar depois. Muito bem, tenho a minha informação na célula, agora eu quero transformar essa informação em proteína. Então, eu vou falar da molécula responsável por esse processo, que é o ribossomo, que é o RNA. Então, para eu transformar a informação genética em proteína, eu dependo do RNA ou dos tipos de RNA para poder fazer esse processo. E aí, olha só, gente,
Quando eu falo dessas etapas, essas sim precisam acontecer em sequência. Então, eu preciso primeiro transcrever a informação e depois traduzir essa informação. A transcrição nada mais é do que a construção do RNA mensageiro. Então, alguns minutos atrás eu falei para vocês que a gente herda DNA, mas a gente não herda RNA, a gente constrói conforme a necessidade, ok? Então, o que vai acontecer? Todas as vezes que eu precisar transformar essa informação, que depois de lida, fica guardadinha lá no núcleo para ser lida novamente quando for necessário, toda vez que eu tiver que transformar essa informação em proteína, eu vou ter que construir inicialmente um RNA mensageiro. Então, esse processo é chamado de transcrição. Ele vai acontecer no núcleo, porque é lá que está o DNA. Momentaneamente, esse DNA precisa ser aberto, assim como acontece lá na duplicação. Então, vem a DNA helicase, quebra as ligações de hidrogênio e eu vou usar uma das fitas do DNA para poder fazer essa leitura. Então, eu quero saber o que é essa informação genética, o que esse pedaço do meu DNA tem para ser produzido. Então, a RNA polimerase, repara que eu estou falando RNA polimerase, o que ela faz? Ela vai construir também um ácido nucleico, só que agora o meu interesse é construir um RNA, então por isso que é RNA polimerase. Ela vai pegar os nucleotídeos, necessários e vai combinar com essa informação. E aí, tá o pulo do gato. Nesse processo, a gente precisa entender que as bases nitrogenadas do DNA e do RNA são diferentes e que elas não têm um pareamento, elas não ficam combinadas fisicamente, elas não se ligam, mas elas precisam ser compatíveis. E aí, veja só, aí é que mora aí a grande dificuldade de vocês. Então, veja, se lá no DNA as bases nitrogenadas são adenina, timina, guanina e citosina, e no RNA, adenina, uracila, guanina e citosina, existe só uma que é diferente da outra, timina e uracila. E aí o que acontece? Essas duas bases nitrogenadas jamais aparecerão na mesma molécula. Isso porque a gente está falando de DNA e a gente está falando de RNA, ok? Mas elas se combinam com a mesma base nitrogenada, que é a adenina. Então, veja, se no DNA aparecer timina, eu sei que o RNA, a RNA polimerase, vai trazer uma adenina. Se no DNA tiver adenina, a RNA polimerase não tem outra coisa para trazer, gente. Ela vai trazer só a uracila. Então, é essa transcrição num códigozinho um pouquinho diferente do DNA que vai fazer o sentido biológico, certo? Tem uma questão aí nessa atividade que eu dei um fragmento do DNA e pedi duas coisas diferentes. A primeira coisa eu vou pedir para você identificar se hoje a gente está falando de DNA ou de RNA. Então, você já sabe que esse fragmento que eu coloquei em todas as questões, posso ter mudado a ordem das bases nitrogenadas. Esse fragmento é um fragmento de DNA. Ah, professora, mas como é que eu vou saber? Vou adivinhar? Não, querido, você não vai adivinhar. Sabe o que você vai fazer? Você vai olhar para esse fragmento e vai ver. Apareceu timina, não tem como ser RNA. Apareceu timina, a gente está falando de DNA, ok? E aí depois eu peço assim, se esse fragmento for possível fazer uma fita complementar, outra dica para você. Toda vez que a gente fala de fita complementar, eu estou falando da molécula que tem duas fitas de nucleotídeos. E aí eu só posso estar falando DNA. Eu te dei uma e eu estou pedindo a outra. Eu te dei uma e eu estou querendo que você pareie os nucleotídeos da outra. E aí você vai usar o código genético para isso, ok? Professora, e se você estiver pedindo para transcrever, como tem uma questão também dessa daí, se esse fragmento pudesse ser transcrito, qual seria a sequência de nucleotídeos? Aí na transcrição você vai usar essa combinação que a gente acabou de falar. Se no DNA tiver A, o RNA vai ter U. Se no DNA tiver T, no RNA vai ter que aparecer o A. Professora, e se aparecer C e G? Tem diferença? Não tem, né, gente? Então vai parear da mesma forma. Professora, eu não entendo quando você fala parear, então eu vou te dar um significado para isso. Parear significa combinar. Então, se eu combino o C de um lado, se eu tenho o C de um lado, eu vou combinar, eu vou parear o C do outro lado. Beleza? Bom, pessoas, a última coisa é falar então aí, apesar da gente não falar disso, né, nesse teste, falar da tradução, eu não vou entrar muito nos detalhes, porque senão eu vou embananar todos vocês.
nem coloquei isso na revisão, mas eu falei de uma coisa que é importante, que é o códon. O códon é super importante para que essa informação que a gente acabou de construir no RNA mensageiro, ela seja transformada em proteína. O códon, escuta o que eu estou falando, hein? É uma sequência de 3 bases nitrogenadas. Sabe aquelas letrinhas? A, C, G? Então, 3 dessas letrinhas do RNA mensageiro que se acabou de construir na transcrição é o que a gente chama de códon. Professor, mas para que ele serve? É esse códon, a receita para eu identificar o aminoácido que vai fazer parte dessa proteína. Lembra lá atrás que a gente falou que proteína é construída por aminoácido. E aí, para saber quais aminoácidos eu tenho que colocar na minha receita para produzir a proteína qualquer que está sendo lida lá, aquela informação que foi lida, foi retirada do DNA, a gente então precisa saber qual é o aminoácido e é esse códon que vai me dizer qual é o aminoácido, tá? Nesse momento, gente, não precisa você saber o que é degenerado, não precisa você buscar informação naquela tabela, não precisa de saber qual é o nome de aminoácido, não precisa de nada disso. Isso são coisas que lá na frente, lá na prova periódica, eu vou retomar com vocês e aí vocês vão ver como é que faz, tá? Professor, mas você não falou de anticódon. Então, o anticódon é uma sequência também de 3 bases nitrogenadas, só que ela é complementar. Ela não vai ficar necessariamente encaixada no códon, mas ela vai ser importante porque onde que tem anticódon? No RNA transportador. É ele que vai trazer os aminoácidos. Os aminoácidos sozinhos, eles não conseguem chegar até a mensagem para ser traduzida. Então, é o RNA transportador que traz os aminoácidos, mas para que eles façam realmente parte dessa receita, ele precisa, então, ser reconhecido. Então, a gente chama de códon a sequência de 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro e de anticódon a sequência de 3 bases nitrogenadas do RNA transportador. Gente, olha, eu acho que é isso. Eu tentei dar uma revisada, a gente falou disso em 3 aulas, pelo menos, né? Tô aqui há 20 minutos gravando, tô aqui 20 minutos tentando, né, te lembrar de algumas coisas. Lembra que na Classroom tem alguns vídeos para vocês assistirem, então assistam com calma, façam as suas anotações, né? Façam os seus rascunhos, façam os seus resumos. Agora, não adianta ficar virando à noite para poder estudar para teste, né? Vocês já deviam ter feito isso há algum tempo. Então, estuda mais um pouco, dá uma olhada na revisão, dá uma olhada nos exercícios. Lembra que os exercícios que eu fiz com vocês, né? Uma parte deles foi corrigida, então essa parte é a parte importante que foi corrigida, o restante a gente vai corrigir ao longo do período. Os exercícios que são objetivos, o gabarito deles está no final do livro, então tranquilaço de vocês verem o que vocês acertaram, o que vocês erraram. Se tiver